Você sabia que às vezes você aprendeu a fazer aquela redação assim espetacular, uma coisa maravilhosa, uma coisa nível Marvel. E aí, nível Marvel. E aí você faz lá a sua redação muito bonita no Enem. E você sabia que você pode zerar essa redação, mesmo ela estando linda, maravilhosa, impecável? Pois é, se você lá num determinado cantinho colocar um asterisco, ou se você circular um dos números das linhas, que as linhas são numeradas de 1 a 30, se você circular um ou dois números daqueles, a sua redação é zerada. Então, ó, você precisa saber. Hoje eu vou mostrar para você, sabe o quê? Chega na vibe. Hoje eu vou mostrar para você 23 formas de zerar a redação do Enem. Você vai ficar pensando assim, mas para que eu vou querer saber como zerar a redação? É óbvio, né? Você sabendo como que zera a redação, você vai saber o que não fazer para fugir desses zeros. E aí eu vou mostrar para você algumas coisas que são mais óbvias, que todo mundo sabe, e vou mostrar algumas coisas que são mais ocultas, que estão no manual dos corretores. Em 2019 o INEP liberou aí os manuais dos corretores do Enem. Quem é corretor tem todo ano o seu manual, tudo aí, então tem algumas coisas, eu não sou corretor não, tem algumas coisas aí que estão no manual de 2020, eu não posso mostrar o manual de 2020 porque dá uma lambança danada, mas tem umas coisas que estão nele, eu vou contar para você, tá bom? Mas tudo que eu vou fazer aqui é de acordo com o manual de 2019 que o próprio INEP divulgou, só que assim, divulgaram em 2019, quer dizer, você fez redação a sua vida toda, você fez sem saber desse tipo de coisa. Dureza, né? Vamos ver, vamos começar para a gente ver o que tem. Primeira coisa, obviamente, é você deixar a redação em branco. Isso aí todo mundo já sabe. Se você deixa a redação em branco, você vai zerar a redação, até porque não tem nada a corrigir. E a redação nem vai para os corretores, não. Já tem um sistema que vai verificar se as provas estão em branco e já vão eliminar. Caso vá para o corretor, tem até mostrando aí como que ele faz, como que ele seleciona para poder notificar que aquela redação está em branco. Segunda, texto insuficiente. O que é texto insuficiente? Eu coloquei aí menos de 7 linhas, mas na verdade são 7 linhas ou menos. Então, são menos de 8. Se você escrever até 7 linhas, a sua redação é eliminada, ela é zerada, porque você colocou o texto insuficiente. A redação precisa ter mais de 7 linhas, ela precisa ter no mínimo 8. Okay? Isso aí também você já sabe, está explícito para todo mundo. Na própria folha de redação vai estar escrito lá que você tem que fazer mais de 7 linhas, então tá claro. Agora a gente começa com as coisas mais complicadas. Aí nós temos as formas elementares de anulação. O Enem usa a sigla FEA, FEA. É feia. FEA. É quase feia. Então essas formas elementares de anulação são várias. Eu vou mostrar para você todas e por que essas pessoas foram eliminadas. A primeira que você está vendo aí é a prova assinada. Se você assinar a sua redação, você terminou de escrever o texto, lá embaixo você assina, ou você assina no começo, em qualquer lugar. Você assinou a sua redação é zerada, porque você não pode identificar a sua redação. Para não ter aquele caso, uma possibilidade raríssima, mas aquela possibilidade do corretor saber quem é você e te dar uma nota a mais. É raro, porque você vai passar por pelo menos 2 corretores, então meio bobeira. Mas você não pode identificar o seu texto de forma alguma. Então, você é eliminado, sua redação é zerada se você fizer isso aí, se você assinar a sua redação. E essa assinatura ela pode ser por extenso, igual está o caso aí do exemplo, aí do outro lado, né? Aqui no cantinho, tá vendo aqui embaixo? Ali, tá vendo ali? A pessoa assinou por extenso, certo? Mas se ela tivesse rubricado também, se ela tivesse feito aquela assinatura mais rápida, uma rubrica, ela também teria zerado. Se ela tivesse colocado as iniciais, por exemplo, minhas iniciais, Samuel Marques, minhas iniciais SM. Eu coloco SM. Zera também a redação. Então,
Todas essas coisas vão fazer você zerar a sua redação, ok? Se você colocar uma letra solta, uma letra fora de contexto, um F, não necessariamente é zerado. Aí vai para uma banca especializada para analisar se era uma letra que você ia escrever alguma coisa e abandonou ali, fez mais para frente, ou não sei, ou se é uma tentativa de assinatura. Eles têm uma banca especializada, uma banca top do top, que fica olhando esses casos, tipo um STF da redação. Eles ficam olhando essas coisas mais complexas, assim, para poder tomar uma decisão sobre. Certo? Próximo caso. Outra forma elementar de anulação, desenho. Qualquer tipo de desenho que você fizer na sua redação, a sua redação é anulada. Aí nós temos aí, no primeiro caso, a gente tem duas florzinhas lá embaixo, né, onde eu coloquei a redação inteira. Lá embaixo tem duas florzinhas que a pessoa fez no final. Ok? Aí do lado direito, na parte de cima, tem uma carinha. A pessoa colocou uma carinha aí. Tá bem aqui, ó. Mão errada. Aqui, ó. Tá bem aqui, tem uma carinha. Olha lá, a pessoa colocou uma carinha aí. Na de baixo, a pessoa colocou um símbolo do infinito. Parece um X entre parênteses, mas não, é um símbolo do infinito. Zerou também a redação. E aqui, a pessoa fez um balãozinho no título. E também zerou a redação. A pessoa colocou o título, a gente já orienta a não colocar. A pessoa optou por colocar e ainda fez o balãozinho assim, ó, circulando o título. Só que todo desenho é uma forma elementar de anulação, então essa pessoa também anulou a sua redação por causa deste belo balãozinho. Então nós temos aí 4 situações em que a pessoa fez desenhos e anulou a redação. Jamais faça desenho, em hipótese alguma. Ok? Próximo caso. Números. Essa é uma das mais surpreendentes para mim. É claro que o exemplo da direita, esse exemplo que está do lado de cá, eu tenho que fazer com a mão esquerda, já sei. Esse exemplo que está do lado de cá, esse aí é meio óbvio que a pessoa ia zerar, porque ela fez um monte de conta matemática na folha de redação. Mas o outro exemplo, o que está do lado esquerdo aí, que está maior, mas é muita loucura a pessoa ter zerado por causa disso. A pessoa escreveu a redação dela, linda, maravilhosa. Não está tão linda nem tão maravilhosa, ok. Mas lá no final, a pessoa colocou o número 1533. Esse número está desconectado da redação, está desconectado do texto. Ele não tem uma função clara no texto. Não tendo função clara no texto, essa redação foi zerada, porque o número não tinha função específica lá. Claro, se você colocar números dentro do texto, 25%, 90%, não sei o quê, na década de 20, tudo bem, não tem problema. Mas se você colocar um número aleatório, pode ser só o 1, por exemplo, 1, aleatório, ou um 0, vai zerar. Se você colocar 0, você já está sabendo, né? 0, 0. Então, isso aí tudo zera a sua redação. Agora, uma exceção aí é se a pessoa colocar a data da prova. Mas por que zera? Os números zeram? Porque entende que a pessoa está identificando a prova dela de alguma forma. É a mesma lógica que eu te falei da pessoa conhecer corretor. É como se ela conhecesse o corretor ou a corretora e falasse assim, olha, minha prova eu coloquei o número 1533. Faz lá uma forcinha para mim. É meio estranho, porque vai passar para 2 corretores, é tudo aleatório, mas nunca se sabe. Só que é uma forma de você identificar que aquela prova é sua. Agora, se você, presta atenção, colocar a data, já não é uma forma de identificar mais. Então, por exemplo, tem gente que termina a redação e coloca São Paulo, 21 de novembro de 2021. Isso aí, você está perdendo um espaço valioso para você escrever. Mas zerar não vai ter problema, tá bom? Mas não coloca não, por via das dúvidas. Eu só estou citando o que acontece, né? Que passa, não tem problema. Próximo caso. Aí nós temos os sinais gráficos. Qualquer tipo de sinal gráfico que a pessoa coloca. E esse sinal não tem uma função específica no texto. Ele não está dentro do contexto. Aí a pessoa vai zerar a redação. No caso dessa redação aí, a gente tem um arroba no final.
tem um arroba no final dessa redação. A pessoa vai zerar por causa desse arroba, porque esse arroba não está no contexto. Esse arroba não faz parte do contexto que a pessoa escreveu. É zero. Outro exemplo é uma setinha. Olha nesse caso aí, a pessoa colocou uma setinha. Está lá embaixo, lá na linha número 28 da pessoa. Ela colocou uma setinha. Também zera. A seta ela só é permitida se você estiver indicando, por exemplo. Imagina que você estava escrevendo e aí você errou aqui e você quis passar para a linha de baixo por algum motivo. Aí você pôs a setinha indicando que o fluxo do texto é para a linha de baixo. Aí não tem problema não. A seta tem uma função dentro do texto. Agora, se ela estiver solta, aleatória, você vai zerar, ok? Um outro exemplo, que aí eu acho que é o exemplo mais louco de todos, que é o asterisco. Se você coloca um asterisco também sem função nenhuma no texto, você também zera a sua redação. O caso do asterisco, se ele for usado para nota de rodapé, por exemplo, você está escrevendo a sua redação e você usa uma palavra difícil. Você usa, por exemplo, nem vou pôr difícil não, pô, fake news. Aí você põe, porque é um estrangeirismo, aí você põe um asterisco na frente assim, e lá embaixo, na hora que você termina o texto na última linha, você coloca assim, bota o asterisco de novo, coloca fake news, 2 pontos, notícias falsas, papapá. Aí não tem problema. O asterisco é aceito nesse caso, porque ele teve uma função dentro do texto. É claro que isso aí você vai perder ponto em outras coisas, porque você poderia ter colocado aquela explicação dentro do texto. Você vai perder ponto em outras coisas se você colocar o asterisco e fizer a nota de rodapé. Mas zerar você não vai, ok? Agora, evite. Se você sabe que o asterisco tem esse risco, né? Você vai colocar um asterisco lá em qualquer lugar, você pode zerar, então presta atenção para você não cair nessa aí. Nessa mesma onda das formas elementares de anulação, tem o caso das bolinhas. Isso aí veio no manual de 2020, falando, não posso mostrar para você, claro, mas tá vendo os números de linha lá que tem 1, 2, 3, 4, é para numerar quantas linhas tem na folha. Se você aleatoriamente circular algum daqueles números, você zera. Você não pode colocar nenhum símbolo, nenhum desenho, nada dentro da folha de redação. E a folha de redação, a parte que vai para o corretor, é essa caixa aí, né? Que tem do lado os números de linhas e do outro lado as linhas para você escrever. Você não pode colocar símbolo. O asterisco não pode estar em cima de um número daquele. A setinha não pode estar em cima de um número daquele, dos números de linha. Tudo que você coloca dentro desse espaço é passível de você zerar a redação. Vai zerar, não é passível não, vai zerar, porque não pode colocar. Então, teve um caso que veio no manual de 2020, que a pessoa ela circulou 3 daqueles números lá. E ela zerou a redação por causa disso. Ela fez uma redação até boa, circulou lá e zerou. Então, ó, presta atenção, ok? Próximo caso é a anulação proposital. A anulação proposital, que também é uma forma elementar de anulação, é quando a pessoa risca tudo. Ela faz um X, ou ela vai riscando assim por cima, que a gente chama de tachado, ela vai riscando. Tem o X, ou ela faz uma curva, alguma coisa assim. É quando você percebe que a pessoa quis anular aquilo que ela escreveu. Se sobrarem mais de 8 linhas ou mais, aquilo que sobrou é corrigido, ok? Se sobrar mais de 8 linhas, o que sobrou é corrigido. Deixa eu ver se tem um exemplo para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, a pessoa zerou por 7. É porque tem um próximo. Aí a pessoa eliminou tudo, né? Que você está vendo. Ela riscou tudo, não sobrou nada. Todas as linhas estão perpassadas pelo X. No outro caso aqui, ela riscou quase tudo. Olha só. Ela riscou da linha 1 até a linha 23. Então, nada disso está valendo. Só que o espaço que sobrou para ela foi da linha 24 até a linha 30. Conta aí, deu 7 linhas. Ela escreveu 7 linhas, então, de texto válido. E isso aí ela vai anular também, ela vai zerar também. Porque o texto válido tem que dar pelo menos 8 linhas, como a gente já viu lá no começo. Então, aí,
Era como se essas outras 23 que ela riscou não existissem. Eles vão considerar só o que não está riscado. Lembrando que, se você risca uma palavra na linha, eles consideram a linha inteira como linha desconsiderada para essa contagem. Ok? Então, presta atenção, se você tiver que riscar, toma cuidado para não riscar coisa demais aí e acabar se lascando. Outro caso é a recusa explícita de reescrever a redação. E se nesse caso aí a pessoa foi colocando assim, processo em andamento, processo em andamento, processo em andamento. E lá no final, a partir da linha, na linha 30 mesmo, ela coloca, verificando dados, ocorreu um erro, tente novamente. A pessoa, ela, propositalmente, recusou-se a escrever a redação. Ela se recusou a escrever e ficou clara essa recusa quando ela fez todo esse texto aí de idiota. Então a pessoa não quis escrever, a redação dela obviamente é zerada. No caso 9, o texto ilegível, muita gente tem dúvida nisso aí. Por quê? Porque tem gente que pensa assim, a minha letra é estranha, a minha letra não é legal. E aí, como é que eu faço, né? Meu texto às vezes corre risco de ficar ilegível. Eles conseguem ler. Inclusive o manual fala letra feia não é letra ilegível. Fala com essas palavras. É até engraçado letra feia. Mas eles falam, letra feia não é letra ilegível. Você ter a letra feia não te elimina. Eles conseguem, eles têm pessoal especializado que consegue identificar o que você escreveu aproximadamente ou totalmente. Mas sempre trabalhe a sua letra para ela ficar melhor, ok? Mas como tem pessoas que têm até transtornos de aprendizagem que vão descaracterizar a letra da pessoa, ela vai ter mais dificuldade para escrever, eles têm pessoas especializadas para conseguir entender o que o candidato escreveu. Nesse caso aí de texto ilegível, é porque a pessoa propositalmente escreveu de forma ilegível. Isso aí é uma combinação, deixa eu abrir aqui maior para eu poder ler, porque está longe aí, mas você pode ampliar a sua tela se você conseguir, você vai ver aí, que é uma combinação de letras M, N, L. Só que elas não formam palavras. A pessoa foi escrevendo igual aquele ipsis literis, ipsis não sei o que o pessoal usa como um texto padrão para... quem mexe muito com a internet, com programa assim, já viu que tem umas palavrinhas estranhas. Depois eu até procuro e conto para você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é isso, a pessoa ela também é uma forma de se recusar a escrever, ela foi colocando só letras aleatórias para ver se passava, e aí acabou que não passou. Eu acho que eu não vou achar agora não, mas é que as pessoas colocam, fica um texto padronizado, muito engraçado, que são palavras que não fazem o menor sentido. Mas é mais ou menos isso aí que a pessoa fez. Ela escreveu um texto, não tinha menor sentido, as palavras não formavam nada. Antigamente o povo usava... agora você vai perceber minha velhice. Mas na eleição de 1996, eleição para prefeito, alguns lugares ainda era cédula de papel, aqui na minha cidade também, e aí os candidatos eles faziam santinhos e faziam uma imitação de cédula. E dava para as pessoas, uma imitação só para a pessoa ver como que ia preencher. E aí, por exemplo, o candidato a prefeito, ele colocava prefeito, número 20 e sei lá, e o nome do prefeito, Robes Cleivson, partido, PPQP. Então, e aí no espaço de vereador, caso eles não queriam fazer campanha para vereador, eles colocavam assim, não, até preencher o espaço todo. É mais ou menos o que a pessoa fez aí. Então, eliminou por texto ilegível. Lembrando mais uma vez, letra feia não é texto ilegível. Se a sua letra é feia, tente melhorar. Mas se você não conseguir melhorar, tudo bem. 10. Outra forma elementar de anulação é quando o texto está predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Se a pessoa escreveu 30 linhas de texto e 16 estão em língua estrangeira, é zerado porque está predominantemente em língua estrangeira. É muito comum, até pela vinda de pessoas dos países próximos aqui, Venezuela, principalmente no norte do país, né, que vem muita gente da Venezuela e tudo. Muitos candidatos que vêm de fora escreverem a redação em espanhol. Só que o texto ele tem que ser feito em português. Então a redação acaba sendo zerada. Quando a pessoa escreve num portunhol,
os corretores ainda tentam descobrir o que dá para entender ali, mas quando está predominantemente ou integralmente em espanhol ou em inglês ou em qualquer outro idioma, a redação é zerada porque ela não está em português. Aí nós temos um caso que a pessoa escreveu o texto em espanhol. Manipulación y comportamiento de los usuarios de el control de datos colocados en Internet. Hoy en día, como es de notar, la interacción entre el ser humano y el Internet ha venido creciendo. Mi español es una mierda. Mi espanhol é uma merda. Já botei um isso do inglês. Mi espanhol é uma merda. Tô precisando me pós-graduar em séries da Netflix. Muito bom. 11º caso, cópia. Isso aí você já sabe também. A pessoa foi lá, copiou os textos motivadores, vai zerar. Só que aí tem um exemplo para você da cópia, né? Tudo que está lá no texto motivador está igualzinho aí no texto que a pessoa escreveu. Só que a pessoa ela só é... Aí tem um outro exemplo também já com o texto motivador. E essa cópia ela pode ser total ou parcial da prova de redação ou do caderno de questões. Às vezes a pessoa copiou alguma coisa do texto motivador lá da redação. Às vezes a pessoa copiou do caderno de questões. Então os corretores eles têm que estar sempre atentos. Eles têm que ficar com o caderno de questão aberto. E se eles tiverem dúvida de alguma coisa, eles dão um Ctrl F lá no caderno de questão e jogam o trecho que eles têm dúvida lá para ver se a pessoa copiou de lá. Não pode copiar nada, nem do caderno de questões, nem da folha lá da proposta de redação, ok? O que considera cópia? Uma sequência longa de palavras copiadas. O que é uma sequência longa? 3 palavras ou mais. 3 palavras já é uma sequência longa. Então, 3 palavras ou mais, mesmo que você modifique as palavras, por exemplo, você transforme um fazer em fazendo, você dá aquela modificadinha, mesmo que você modifique, é considerado cópia, se 3 palavras estiverem dentro da mesma lógica lá do texto motivador ou do caderno de questões. Se você suprimir também, tirar pedacinho das palavras, se você adicionar palavra nova, isso aí tudo vai fazer você zerar. Só que tem uma pequena coisa, uma coisa importante que a gente tem que avisar para você. A cópia, claro que você não vai copiar, mas a cópia ela só zera se o texto original da pessoa que sobrar tiver menos de 8 linhas. Se a pessoa escreveu 8 linhas de texto original dela, que não tem cópia nenhuma, aquelas 8 linhas são corrigidas. Se ela escreveu 10 de texto dela, aquelas 10 são corrigidas. Só é zerado se a pessoa escreveu predominantemente cópia, fez predominantemente cópia. Agora, a paráfrase já é permitida. O que é paráfrase? É você dizer a mesma coisa que está lá nos textos motivadores, só que com outras palavras. Aí já não zera mais, não tem problema. Mas mesmo assim, seu texto vai pecar por falta de inovação, né? Você não vai ter um caráter inovador no seu texto e vai perder ponto por isso. A gente falou disso na aula sobre correção da redação do Enem, como que funciona, como ela é corrigida. Eu vou deixar o card para você aí, para você assistir essa aula também, que eu acho que vai fazer bem para você saber como que é corrigido, para você evitar certas situações, certas coisas. Próximo caso, fuga ao tema. Muito bem. Aí nós temos então a fuga ao tema. Deixa eu pegar as minhas anotações aqui para eu poder falar um pouco sobre fuga ao tema, que é uma coisa um pouco mais complexa. Por que que a fuga ao tema é um pouco mais complexa? Quando você pega a sua redação, você tem que olhar o tema, quando você recebe a proposta de redação, você tem que olhar o tema e o Enem ele vai avaliar como que eu posso dizer? Ele vai avaliar as suas habilidades. Não é as habilidades só de escrita, vai avaliar a habilidade de leitura também, de você ler e entender aquele tema. Então você precisa compreender a proposta de redação, que é o básico, que todo mundo sabe que você tem que compreender o que está sendo pedido. E aí você tem que aplicar vários conhecimentos, você tem que aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para você defender o seu ponto de vista com relação àquele tema que você entendeu direitinho lá.
Ok? E aí você tem também que selecionar, organizar. Ele fala seleção, organização e interpretação de fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então precisa que você faça isso, que você saiba selecionar. E por fim, você tem que fazer uma proposta de intervenção, que é o que a gente já viu até nesse card que eu deixei aí na competência número 5. Certo. Muito bem. Então, se a gente tinha aí no... Esse é um exemplo de 2019. Então, ele vai tratar da relação... Se esse exemplo é de 2019, vai tratar da redação de 2018. O tema da redação de 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Complicado, né? Manipulação, deixa eu ver, do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o que o participante tinha que fazer? Ele tinha que pegar esse tema, ver os assuntos que estão dentro dele, que é o comportamento, manipulação do comportamento do usuário é um assunto, controle de dados é outro. Ele tinha que pegar esses dois e, claro, escrever aí uma redação que englobasse esses dois assuntos e que englobasse esse tema geral. Se o participante aborda só um dos assuntos, se o participante fala só sobre manipulação do comportamento do usuário, ele está tangenciando. Quando a gente fala de tangenciar o tema, é falar só sobre um dos assuntos que estão dentro do tema. Se ele falasse também só sobre controle de dados, também era tangenciamento do tema, ele estava falando só sobre um dos assuntos. Ok? Agora, é interessante a gente observar, e aí eu vou mostrar para você alguns casos. Nesse primeiro caso aí que está na tela, a pessoa escreveu. Ela escreveu, o texto era sobre manipulação do comportamento. Eu tenho que ficar olhando para cá, você vai ver que eu estou olhando aí. Para esse ponto aí que eu estou olhando, é porque está anotado o tema aí. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A pessoa escreveu, tinha que escrever sobre esse tema. Ela escreveu o quê? A tecnologia está muito presente na atualidade, facilitando assim a vida de muitos cidadãos. Depois, no segundo parágrafo, a sociedade se tornou tão dependente que os meios criados para facilitar estão se tornando prejudicial. Conseguimos manipular o que queremos ver, o que ler, o que ouvir. Então ela escreveu um texto sobre a tecnologia e ela escreveu sobre as pessoas manipularem aquilo que elas querem ver. Ela não escreveu sobre a manipulação do comportamento do usuário, sobre como que a internet manipula o seu comportamento. Ela escreveu sobre a pessoa manipular o que ela vai ver na internet. Então ela fugiu do tema. Ok? Tem um outro caso que é muito interessante, que é esse aí. Esse aí a pessoa escreveu, o tema era o mesmo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí você tem que prestar muita atenção, por quê? Na capa do caderno de questões, aqui eu tenho um caderno de questões de 2013, eu até usei já como exemplo em algumas situações, na verdade eu usei para fazer uma aula que ainda vai sair depois dessa, então aguenta a mão aí. É sobre gabarito, como preenche o gabarito direitinho. Quando essa aula sair, o card vai aparecer para você assistir aí também. Então já se liga aí, se liga, hein, porque coisa boa, importante você saber preencher o gabarito. Mas eu tenho aqui um exemplo do Enem de 2013. Tá vendo aí? Aí, ó, tem aí um exemplo, o Enem de 2013. Aqui embaixo tem uma frase, que é a frase de segurança. Tá vendo? Quando a alma fala, já não fala nada. Tá aqui, ó. É uma frase de segurança. Você tem que transcrever essa frase para o seu gabarito, para a sua folha de respostas. Só que tem gente que pega o caderno, na hora que eles entregam lá, já olha para cá e fala o tema da redação. Acha que isso é o tema. Não é o tema vem dentro. Hoje em dia, ele vem aqui no meio da prova. Porque nessa época aqui, a prova era redação e linguagens e matemática. Tá vendo aí? Era redação e linguagens e matemática. Agora, o primeiro dia a prova é linguagens, redação e ciências humanas e suas tecnologias. Mas nessa época aqui que a prova era português e matemática, linguagens e matemática,
Vou achar para você aqui. A proposta de redação ela já vinha na contracapa. Tá aqui. Agora, a proposta de redação vem lá no meio do caderno. Vem depois da questão 45, você acha a proposta de redação. Você vai, questão 45, depois dela vai ter a proposta. Aqui a proposta estava aqui já na capa. E aí, essa frase aqui tem gente que confunde e escreve a redação sobre essa frase. Toma muito cuidado com isso. Nesse caso aí do número 12, a pessoa escreveu a redação sobre uma das frases. A frase era: na face do velho as rugas são letras. E a pessoa escreveu sobre a velhice, sobre a sabedoria do idoso, papapá, papapá. No ano de 2018, os cadernos de questão tinham frases da Conceição Evaristo. As frases eram: a minha voz ainda ecoa versos perplexos. O que os livros escondem, as palavras ditas libertam. E não há quem ponha um ponto final na história. Na face do velho as rugas são letras. E lá se vai Carolina com os olhos fundos. 5 frases. Então, 5 frases porque são 5 cadernos, né? Branco, amarelo, azul, rosa e o laranja, que é o de ledor. Que é um caderno especial. Não chega para todo mundo. Só para quem pediu algum atendimento especializado. Bom, então esse caso aí, a pessoa às vezes foge do tema porque escreve sobre a frase de segurança. Toma cuidado, porque confunde. A gente às vezes acha engraçado, mas é triste pensar que às vezes a pessoa perde uma oportunidade porque confundiu. Não é? Então, muita atenção. Outros casos. Agora, até então, nós estamos falando de fuga ao tema, nós já falamos da feia. Agora nós vamos falar de não atender ao tipo textual. Qual que é o tipo textual que você vai escrever? Você vai escrever uma redação, um texto dissertativo ou argumentativo. Se você muda de tipo textual, se você escreve sobre um outro tipo textual, se você escreve um outro tipo textual, você tem a sua redação zerada se o outro tipo textual for predominante ou total. Vou explicar para você. Nós temos um caso aí, olha só. A pessoa ela escreveu assim. Deixa eu abrir aqui bonitinho. Que é uma letra miúda. A pessoa escreveu assim. Era uma quinta-feira do mês de novembro. Joana levanta da cama às 7h30. Pega uma xícara de café e se senta à frente do computador ainda sonolenta. Abre a página da internet. Entra em suas redes sociais e clica na foto de Carlos. Rolou um Carlos, que morava em um bairro próximo de Joana, vê a moça que chama muita atenção com sua foto de perfil. Ele, porém, repara que ela é da mesma cidade e a convida para sair. O pessoal está contando uma história. Então, é um texto narrativo. É mais comum o pessoal escrever narrativas em terceira pessoa, mas tem gente que escreve em primeira pessoa. Acho que tem um exemplo para você aqui também. Não, eu não coloquei um exemplo de primeira pessoa, não. Mas tem gente que escreve em primeira pessoa, vai falando, acordei cedo. Eu acho que no de 2020 tinha, por isso que eu não coloquei. Acordei cedo, não sei o quê, para fazer esta prova do Enem. Uma prova que pode mudar o futuro da minha vida. E a pessoa vai escrevendo um texto narrativo, contando uma história. Se ela, por exemplo, suponhamos que a pessoa escreveu 19 linhas ao todo. Se dessas 19, 10 forem narração, a pessoa zera. Porque ela escreveu predominantemente narração. Agora, se a narração for só um pedacinho, eles eliminam, desconsideram a parte narrativa e corrigem o resto. Ok? 14. Outros tipos textuais. Agora vai ter uns negócios muito interessantes. Esse caso aí, a pessoa escreveu uma poesia. A pessoa colocou uma poesia, muito bonita, por sinal, ou não, mas a pessoa escreveu. E nessa prosa, eu sim conto vários relatos que se aborda, coisas estas que trago na mala e carrego no peito amargurado. A pessoa escreveu uma poesia. Ok? Lá no final, a pessoa até começa a escrever alguma coisa. Apesar que estaria fugindo do tema de qualquer forma, mas a pessoa começa a escrever alguma coisa que poderia ser uma dissertação lá no final, mas mesmo assim a poesia está ocupando muito mais espaço, predomina a poesia, então a redação é zerada.
No outro caso, que eu achei muito engraçado quando eu li, mas depois eu fiquei com pena da pessoa, porque é triste, né? Que é esse. Realmente, esse caso eu achei engraçado, depois eu fiquei me sentindo mal comigo mesmo de ter rido disso. A pessoa escreveu, olha, e dá pra a gente, eu não sei, dá pra se emocionar com isso. A pessoa escreveu, ó, Senhor, estou escrevendo esta redação, não era para falar de ti, meu pai. Eu começo a rir de novo. Eu sei, gente, eu vou pro inferno, não tem condições. Não era para falar de ti, meu pai, mas como não entendo nada de tecnologia, informática ou mesmo internet, decidi falar de ti, Senhor meu Deus. Obrigado por ter me tirado do fundo do Calvário e ter me colocado na tua presença. Obrigado pelos teus ensinamentos, estudo da Bíblia Sagrada e ter me descido às águas do batismo. A cada dia aprendo mais de ti, me fortaleço na fé e sempre quero estar perto a ti. Obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui hoje fazendo o Enem que vai decidir o meu futuro para a honra e glória do Senhor. Depois tenho a minha família, esposo e filha linda que o Senhor me concedeu, a princesa da minha vida, o meu grande amor. É isso que me emociona. Oh meu Deus, para quê? Obrigado, Deus, pelo possível e impossível, pela tua graça e pela tua misericórdia comigo. Amém. E a pessoa zerou a redação. Sabe, é porque às vezes as pessoas não sabem que esse tipo de coisa não pode ser feita. O ensino no Brasil é tão carente, né? Tão pobre, e as pessoas não sabem. Então compartilhe esse conteúdo aí com as outras pessoas também. Não é nem para você me dar visualização, não, porque eu também preciso de visualização, mas é para as pessoas entenderem o que elas não podem fazer na redação. Quanto mais as pessoas entendem, nossa, tipo, se essa pessoa ela queria, se ela tivesse escrito qualquer coisa, às vezes, sobre, né, tecnologia, apesar que ia fugir do tema, mas se ela tivesse escrito qualquer coisa que encaixasse no tema, ela ia conseguir pelo menos uns pontinhos aí. E aí, nesse caso, ela zerou. Então, assim, é triste mesmo. Nesse caso, a pessoa escreveu, o que ela escreveu foi uma oração, obviamente, não era um texto dissertativo argumentativo, por isso ela zerou a redação dela. 15º caso é o impropério ou ofensa. Por exemplo, a pessoa está escrevendo lá, ela vai falar um palavrão. Ela fala uma bosta, uma merda. Outros palavrões eu não posso nem falar aqui porque o YouTube reduz o meu alcance. Mas aí a pessoa fala um F, DP, um PO. Vai falando aí palavrões, aquele que parece carvalho. Então vai falando palavrões ou xingamentos. Se ela xingar alguém, vagabundo, aquele imprestável, não sei o que, isso tudo é impropério ou ofensa. Ela não pode ofender os outros, ofenderem o corretor, ofender ninguém, nem mesmo, né, políticos. Ela não pode chegar lá, mas aquele vagabundo daquele fulano de tal, não pode. Isso aí tudo a pessoa zera por impropério ou ofensa. São palavras de baixo calão e tudo mais. Só é aceito se estiver dentro de um contexto. Ou seja, por exemplo, suponhamos que a pessoa vai citar o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É o nome do livro. Aí a pessoa não tem problema. Até eu posso usar aqui nesse caso no YouTube, que o YouTube não me reduz, porque ele entende, o algoritmo entende que eu estou falando do livro. Então, a pessoa citou o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, mesmo tendo a palavra de baixo calão, o palavrão, o texto é aceito, não tem problema, porque é dentro do título de uma obra que a pessoa está citando. Outro caso, se a pessoa escrever, por exemplo, citar o livro Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Aí também é aceito, mesmo tendo o palavrão aí no título. Mas como é o título do livro, eu também posso falar aqui, o YouTube não me reduz, que ele entende que eu estou falando do livro. Então, isso aí é aceito na redação. Agora, nesse caso aí da pessoa, a pessoa escreveu um xingamento, ela falou assim, os meios de comunicação têm facilitado o vagabundo mau caráter conhecer melhor da sua vida. Conhecer melhor a vida das pessoas. Então, tá falando, tá xingando aí, chamando as pessoas de vagabundo mau caráter. Não que os criminosos da internet não sejam vagabundos de mau caráter, mas a pessoa não pode xingar na redação. Tá bom? Próximo caso. 16. Zombaria. Zombaria é quando a pessoa dá aquela zoadinha maravilhosa.
E no de 2020 tem um exemplo muito bom, que a pessoa escreve assim, eu até anotei aqui, a pessoa escreve, eles que lutem, porque eu arrasei nesse Enem. No manual de 2020 eles deram esse exemplo, a pessoa colocou na redação 2019. Eles que lutem porque eu arrasei nesse Enem. O corretor entende que é uma zombaria, que é uma... Você está tirando sarro da seriedade da prova do Enem e aí a sua redação é zerada. No caso que eu coloquei para você de exemplo, a pessoa colocou lá no final, nos 2 últimos parágrafos. E é isso. Se a gente não se cuidar, vamos perder para as máquinas. Elas são malvadas, podem fazer o mal. Vamos criar um líquido que consiga deter elas. Acho que a água do rio, eu não sei que rio é esse, serve. É sério, brincadeiras à parte, vamos ligar para o Flash. Quem sabe ele salva Teresina. Então o rio deve ser algum rio de Teresina, né? Vamos pedir para o Firmino pagar ele. Assim nós não teremos com o que se preocupar. A pessoa fez uma gracinha, o corretor entendeu que ela estava tirando sarro da prova e zerou a redação da pessoa. Próximo caso, 17. É quando a pessoa faz uma parte desconectada. E aí nós temos vários tipos de parte desconectada. Lembra aquela redação do miojo? Se você não sabe, joga no Google que você vai lembrar. Isso ficou famoso porque a pessoa colocou uma receita de miojo no meio da redação e não zerou. Depois daquilo, eles inclusive incluíram isso aí como coisas que zeram a redação. Nós temos aí, por exemplo, você lembra lá no começo a gente falou de assinatura, que a pessoa não pode identificar a própria prova? Nesse caso aí a pessoa identificou, ela falou, meu nome é J, aí eles tamparam, né? Mas meu nome é JR, José Rodrigues, deve ser José Rodrigo. Tenho 18 anos, a pessoa se identificou e ela teve a redação zerada por causa disso. Entendeu-se uma parte desconectada do texto. Era uma identificação, não devia estar lá. Então, você não pode se identificar em hipótese alguma. Ok? Outro caso de parte desconectada é uma reflexão do participante. Se você, no meio da prova, você começa a falar sobre a prova, você faz uma metalinguagem aí no Enem, você começa a falar do próprio Enem, aí você também tem a sua prova zerada. Se você faz uma reflexão sobre a prova ou sobre o seu desempenho. Nesse caso aí, a pessoa ela escreveu assim. Ela até estava falando do tema, né? E aí, nesse caso, ela colocou assim: esse tema de redação acabou com as minhas expectativas. Não tenho mais nada a declarar aqui. Ano que vem eu vou estar mais preparado. Zerou a redação porque fez essa reflexão sobre o Enem. A gente espera que no ano seguinte essa pessoa estivesse mais preparada mesmo para não fazer isso de novo. Então, nada de refletir sobre o Enem na prova do Enem. Mesmo que o tema permita, não faz. Tá bom? Nem sobre a prova, nem sobre o seu desempenho, não faz. É arriscado. 19. Outra parte desconectada. Aí no caso 19, a pessoa deixou um recado ou um bilhetinho para desconectado do texto ou da situação comunicativa. Quer dizer, a pessoa deixou um recado ou bilhete que não tem a ver com o texto, não está dentro do contexto dela, não tem a ver com aquilo que ela está falando, que está totalmente desconectado. A pessoa ela colocou o seguinte. Ela colocou, releve a letra. Era um recado para os corretores. Ela não podia ter colocado isso, porque não tem nada a ver com o texto que ela escreveu. Ela colocou um recado sobre a letra dela. Isso aí ela zerou. Tá vendo essa setinha? O amarelo é o que zera. Por incrível que pareça, os amarelos são as coisas que zeram. Em todos esses exemplos que eu mostrei para você até hoje, isso está no manual desse jeito. E os vermelhos não zeram. Então, nesse caso do vermelho, é um recadinho também, tenha consciência. Mas a pessoa estava falando sobre a internet, ó. Considerando que a internet vem vindo com coisas ruins e boas, então é para a pessoa ter consciência com relação ao uso da internet. Aí não era zerado, não poderia ser zerado se fosse só esse tenha consciência. Mas como teve um recadinho sobre a letra, zerou. Próxima. Oração, a gente já viu outra lá que fez oração no texto inteiro, mas se você fizer oração ou mensagem religiosa só em um pedacinho, você zera também, não pode.
Nesse caso aí, a pessoa escreveu a redação dela, estava até bonitinha, não estava uma redação nota 1000 não, mas era uma redação que ia dar ia dar, sei lá, uns 500, alguma coisa aí. E lá no final a pessoa colocou assim, que Deus nos abençoe sempre. E zerou a redação por causa desse que Deus nos abençoe sempre. Não pode colocar nenhuma mensagem religiosa e nenhuma oração na sua redação. 21, do mesmo jeito que não pode oração e mensagem religiosa, não pode também mensagem política. Lembrando que a mensagem, você pode deixar questões políticas dentro do contexto. Você elimina se a mensagem política estiver desconectada, como a gente já falou. Então, se o tema for corrupção e você falar que as pessoas precisam votar melhor, ser mais cidadãs, não tem problema. Agora, nesse caso aí, a pessoa escreveu lá o texto, somos todos racionais, seres humanos influenciáveis, alguns mais, outros menos. Quando nascemos, viemos ao mundo sabendo, blá, 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 blá. E aí ela fala, por que esse tal de direitos humanos acha que é errado? Que é errado... Isso eu tô lá na linha 14, viu? Linha 13. Porque esse tal de direitos humanos acha que é errado. 14. Corrigir o errado. É errado corrigir o errado. Na minha infância, tive, aí já está em primeira pessoa, coisa que não pode também. Só que nada disso zeraria. O que zerou foi lá no final. E um Brasil livre de corrupção e políticos corruptos. O texto não era sobre corrupção, não tinha nada no contexto sobre corrupção, e a pessoa deixou um recado político lá no final, e ela zerou por causa disso. Então, nada de mensagem política, nada de fora fulano, fora ciclano, fora beltrano na redação do Enem. Eu sei que você quer um monte de gente fora, todo mundo quer um monte de gente fora. Estando a pessoa de qualquer dos aspectos políticos, tem um monte de gente que ela quer fora dos espaços de poder. Isso é óbvio. Só que não faça isso na sua redação, porque não é o local para você expor as suas posições políticas nesse sentido, de fora fulano, fora ciclano, vamos acabar com isso, não sei o quê. Não. Lá é para você falar do seu tempo. Ok? Próximo. 22. Trecho ou texto sobre outro assunto, que encaixaria a questão do miojo que eu falei para você um pouco antes. Nesse caso aí, quando você escreve, esse caso eu tenho que falar uma coisa muito importante para você, que eu já falei em outras aulas aqui. Cuidado com quem oferece para você na internet redações coringa. Cuidado com argumentos coringa, com aqueles modelos prontos. Tipo assim, você pega esse texto, você só muda uma coisinha aqui e esse texto cabe para qualquer tema de redação. Esse parágrafo, ele cabe para qualquer tema de redação. Cuidado com isso. Olha o que essa pessoa fez. Na verdade, esse aí não, esse aí nem se encaixa nisso. Mas tem um outro exemplo que está no de 2020, que eu não posso te mostrar, mas que eu vou contar para você o que é que a pessoa fez. Tá bom? Primeiro vamos ver esse aí que está no exemplo. A pessoa escreveu, tecnologia é uma forma de se comunicar. Posta algo sobre você, família, lazer, etc. Isso lá na linha 1 e 2. Até aí tá tudo bem. Tá falando sobre tecnologia, não sei o que, vai entrar no tempo. Lá na linha 14, ela muda de assunto totalmente essa pessoa. Essa pessoa coloca assim, ciências humanas são várias, não sei o que, diferentes. Clima, economia, riqueza social, escravos que sofreram muito porque são negros, nordestinos porque alguns não têm condições de sair da sua cidade. Ela mudou de assunto. E isso aí, ela zerou a redação. Mudou de assunto totalmente e zerou. Esse caso aí é o que está no manual que o INEP divulgou. O que está no manual de 2020 eu não posso mostrar para você, mas eu posso te contar. E eu vou te contar o que tem lá. Olha só. Olha isso. No manual de 2020, a pessoa ela escreveu assim. Ela começou falando, ó, o maior motivo de casos de... Na verdade, ela começa já fora, já com um trecho sobre outro assunto. Ok? Porque o tema era sobre acesso aos cinemas no Brasil, o tema de 2019 era isso. Eu acho que era isso mesmo. 2019 era acesso aos cinemas no Brasil, se não me engano.
Vou até conferir aqui, mas enquanto eu confiro, eu ainda vou comentando com você. A pessoa ela deu uma mancada tão grande, que a pessoa ela escreveu falando de um outro, ela começou falando de um outro tema que você vê que ela pegou na tal das redações modelo, na tal dos Coringa. Oh, meu Deus, eu já falei várias vezes aqui, olha, quem gosta de Coringa, quem memoriza Coringa é a Arlequina e o Batman. Mas ninguém tem que memorizar Coringa, não. É isso mesmo. O tema de 2019 era democratização do acesso ao cinema no Brasil. A pessoa ela começou a redação dela assim, olha, vê que isso aqui é um argumento Coringa, é um início e um argumento Coringa que ela usou. No primeiro parágrafo ela falou assim, o maior motivo de casos de depressão e suicídio é a pressão imposta pelo trabalho. Atualmente, o modelo brasileiro de educação segue a tendência pedagógica tecnicista. Tá vendo? A pessoa escreve bem. Isso ela decorou isso. Tecnicista que visa apenas preparar o aluno para o mercado de trabalho, sem vê-lo integralmente. Isso faz com que o cidadão ingresse no mercado de trabalho recebendo opressão do seu chefe e sendo pressionado diariamente para colocar o pão na mesa. Faz-se necessário políticas públicas para oferecer bem-estar ao trabalhador isolado do campo urbano. Até uma pequena proposta de intervenção tem ali. Tá escrevendo bem. Depois ela fala assim, em primeiro plano, o cidadão aprende a trabalhar de maneira mais eficiente quando é estimulado. Parafraseando Carl Rogers. Vemos uma sociedade oprimida com tarefas árduas para se cumprir e ainda educar seus filhos fazendo-se presente. A pessoa escreve bem, a pessoa decorou isso e colocou achando que era um argumento Coringa, achando que era alguma coisa Coringa que ia caber em qualquer lugar. Então toma cuidado com quem está na internet te oferecendo redação Coringa, não sei o que, modelo Coringa, baixa meu e-book. Cuidado, isso é fria. Não fica memorizando esse tipo de coisa, porque acontece de você fazer isso que essa pessoa fez. Fica uma coisa que você acha que é um argumento que serve para tudo, na verdade fica desconectado e você zera a sua redação porque você colocou um trecho sobre outro assunto. Muito cuidado. Aprende a estrutura. A gente tem aula aqui ensinando você a estrutura da redação. Eu vou deixar o card aí. É a redação mais simples que você já viu. Então aprende a estrutura, faz a sua própria redação e vai aprendendo os modelos. Você cria seu próprio modelo. Não que você vá memorizar coisa para usar um parágrafo inteiro, mas você assim, memoriza a estrutura. E a partir da hora que você memorizar a estrutura, você vai ter mais facilidade para colocar o seu texto dentro daquela estrutura. Ok? Memorizar uma frase de uma pessoa, alguma coisa assim, você até pode fazer, mas lembra de usar sempre dentro do contexto, nunca fora, nunca largado. Aí a gente vai até falar sobre isso daqui a pouquinho. Na última coisa, nós estamos na penúltima, né? Na penúltima coisa que zera a redação, nós vamos para a última daqui a pouco. Então toma muito cuidado com isso. Essa pessoa que está lá no manual de 2020, depois que ela escreveu isso, ela entrou no tema, que era cinema. Democratização do acesso ao cinema. E aí ela falou o seguinte: pode ser considerado em segundo plano que o acesso aos cinemas no Brasil é excludente, fazendo com que vejamos apenas uma sociedade elitista, fazendo maior proveito dos cinemas brasileiros. Apesar dos crescentes números de telespectadores de cinema, o número de pessoas que não têm acesso ao cinema continua prevalecendo. Com isso, a criação de salas de cinema públicas, criadas pelos governadores juntamente com os prefeitos do país, visando o aumento da valorização da arte nacional e da renda gerada no país, diminuindo então a desigualdade social e elevando a produção e o consumo interno do país. A pessoa ela até deu uma proposta de intervenção no final, só que já não adiantava mais porque ela zerou pela parte desconectada que ela colocou lá no começo. Por isso que eu falo sempre, toma muito cuidado com o modelo, toma muito cuidado com quem fica te oferecendo redação modelo, redação não sei o que esse povo só quer vender. Só quer vender e-book para você e você que se lasque depois. Toma cuidado. Reflita sobre o que você está fazendo. Ok? Então, o Enem ele avalia como parte desconectada. Na verdade o Enem ele não avalia como parte desconectada se você colocar no final assim, obrigado, obrigada, fim, the end, alguma despedida, adeus, grato, final,
esse tipo de coisa eles não consideram como parte desconectada, não tem problema colocar não. É estranho, né? A gente sabe que não é conveniente de colocar, mas eles não importam com isso não. Se a pessoa colocar um agradecimento lá, é, é, eles não atentam contra a seriedade da prova, não fazem nada de mal. É um agradecimento. Sei lá, a pessoa sentiu a vontade de colocar, então ele passa, não tem problema não. E o último caso é sobre frases. Mensagem ou frase desconectada do texto e da proposta temática. A mesma coisa de você memorizar parágrafos coringa, você não é a Arlequina nem o Batman para memorizar coringa, é você memorizar a frase e usar ela fora de contexto. Se você for usar uma frase, segundo fulano de tal, segundo Albert Einstein, a frase tem que estar dentro do seu texto, dentro do contexto que você está escrevendo. Da mesma forma que isso acontece, já refletia fulano de tal, quando dizia que não sei o que, coloca a frase da pessoa, mas ela tem que estar inserida no contexto. Se ela fica fora de contexto, é igual esse exemplo aí. Nesse exemplo aí, a pessoa colocou lá no final, entre aspas, só sei que nada sei. E não estava conectado com nada. Se ela tivesse conectado isso dentro lá do contexto, quando ela falou sobre a manipulação do comportamento, refletir que as pessoas elas entram na internet e elas levam a máxima, como diria o grande pensador, elas colocam, e aí as pessoas agem como só sei que nada sei na internet, falando sobre coisas que elas não sabem. Até passaria, mas ela colocou desconectado no final. Você não pode colocar nem no final, nem no começo. Tem gente que não no começo da redação coloca a frase, coloca o nome do autor como se fosse uma epígrafe e começa a escrever a redação a partir dali. Também não é o correto de se fazer, ok? Cuidado então com as citações, as frases que o pessoal manda você decorar. Isso aí pode te trazer um problema. Presta muita atenção sempre em usar tudo que você tiver que usar, que seja um asterisco, que seja uma seta, que seja uma frase, tudo dentro do contexto, tudo sem fugir do seu tema, ok? É isso, bora fechar. Eu espero que tenha ficado claro para você, são situações complexas mesmo, então tem muita coisa, eu sei que tem, mas memoriza isso, você tem que saber das coisas que zeram para você não zerar nada, ok? Eu peço para você, como sempre, para você se inscrever no canal. Se inscreve aí que a gente tem muito conteúdo importante para você. Então se inscreve para você não perder nada jamais. E aqui nós temos uma playlist com dicas para você arrasar no Enem. Clica aí no card que vai aparecer, você acessa a playlist com tudo. Estamos falando sobre redação, estamos falando sobre gabarito, estamos falando sobre um tanto de coisa boa, um tanto de coisa que você vai precisar aí. Então acessa o card aí, pega todas essas aulas da playlist, dá uma maratonada antes de fazer a prova e chega lá para arrasar. É isso aí. Tchau e até a próxima. Fui!